nos abundantemente. E em seu amor e misericórdia, Deus mesmo nos capacita para viver de acordo com a lei, incluso os mandamentos que parecem mais desafiantes. Este mandamento, o quinto mandamento, tem a promessa. E qual é a promessa que tem? O quinto mandamento? Se alarguen los días sobre la tierra. Ok. Que disse o apóstolo Pablo em Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3? Vamos a ler Efésios. E aqui já estamos caminhando para o final. Efésios 6, versículos 2 e 3. Dice: honra a tu padre e a tu madre, que es el primeiro mandamento com promessa, para que te vaya bien e seas de larga vida sobre la tierra. Ou seja, esta promessa não é meramente de uma vida larga em termos de anos, sino de uma vida plena, uma vida bendecida por Deus, uma vida próspera em todas suas facetas. Essa promessa implica em bem-estar, em segurança, estabilidade, a capacidade de desfrutar as bendições de Deus em esta vida. E mira que o texto de Eclesiastés que vou predicar hoje habla que Deus não só nos dá a comida, a bebida, o que necessitamos, pero nos dá o dom de desfrutar dessas bendições que nos dá para nossa vida. Deus, em sua bondade, utiliza essa promessa como um poderoso incentivo para que vivamos em honra. Nos mostra que viver bajo o desenho de Deus traz verdadeira vida, ordem e uma plenitude que o mundo não pode oferecer, reflejando a providência de Deus e seu cuidado para com nós. Então, quando consideramos a promessa, estamos falando nesse sentido de uma vida larga que inclui o bem-estar, a estabilidade, o desfrute das coisas que Deus nos permite alcançar nesta vida, como resultado também deste mandamento de honrar a los que estão em posto de liderança, de liderazgo. E honramos como evidência da salvação e verdadeira liberdade cristiana. Sinclair Ferguson nos confronta com uma verdade poderosa e ineludível. A obediência prática ao Sermão del Monte inclui o quinto mandamento e é uma evidência fundamental e tangível de que Jesus é nosso Salvador e Senhor. Lo que este teólogo está dizendo é justo o hecho de que honrar deve ser entendido, compreendido e praticado como fruto da salvação, da verdadeira liberdade cristiana, da transformação do coração que Jesus nos mostra e nos ensina a todo tempo a lo largo de los evangelhos. Não somos salvos por obedecer. Obedecemos porque já somos salvos. Esse é um princípio bíblico que, de forma recorrente, somos lembrados em las Escrituras. Porque tudo proviene de la gracia del Senhor.
Não há nada que tenemos ou que somos que não hemos recebido de parte de Deus. Então, não honramos a nossos padres para ser mais amado por Deus, é todo o contrário. Honramos porque hemos experimentado o amor de Deus em nossa vida. Então, somos capacitados por el Espírito a amar, honrar, respeitar de maneira sincera em nosso coração. Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado e de la condenação para que agora podamos viver em harmonia com a vontade de Deus, não como escravos temerosos, pero como hijos gozosos e agradecidos a nosso Padre Celestial. Agora, irmãos, este último ponto eu intitulei como La promessa e el poder del Espírito Santo, porque é justo o poder do Espírito Santo que nos capacita a cumprir com os mandamentos do Senhor. É o poder e a capacitação que vem do Espírito Santo que nos hace capazes de honrar a todos aqueles que estão em puestos de liderazgo, seja em la esfera de la família, de la igreja ou del Estado. Agora, seamos honestos com nós mesmos. Honrar a nossos padres e a todas as autoridades de maneira profunda e de coração, como Jesus exige, é para nossa natureza caída e pecaminosa uma tarefa impossível por nossas próprias forças. A desobediência, a crítica fácil, o ressentimento e a rebeldia são lamentavelmente tendências naturais de nosso coração caído e principalmente del coração não regenerados. Pero aqui é onde a graça inagotável de Deus entra em ação de maneira poderosa. A verdadeira honra a los padres e autoridades, la que agrada a Deus, é fruto do Espírito Santo. É fruto do Espírito Santo. É o Espírito quem transforma nosso coração, que nos dá a força para perdonar, para servir, para manter uma atitude de respeito e reverência, incluso frente às imperfeições, falhas e pecados de aqueles que exercem autoridade sobre nós outros. Algum comentário, alguma pergunta, irmãos? Pastor, ¿cómo llegaron a la conclusión de que honra el quinto mandamiento abarca a las autoridades civiles y religiosas? Mira, os teólogos de Westminster, ao redactarem a Confissão de Fé, os catecismos, à luz das Escrituras, se deram conta de que honrar a los padres é o primeiro mandamento que está na segunda tabla. E de aí vem a ideia de la autoridade ampla estabelecida por Deus. La autoridade suprema é Deus, que tem lá os 4 mandamentos na primeira tabla, digamos assim. E em seguida, Deus poderia seguir com qualquer outro mandamento, mas Deus estabelece este mandamento de honrar a los padres e madres com o princípio teológico de honrar as autoridades. A interpretação que se tem por parte de los teólogos é que os padres ali, o princípio teológico que está nesse mandamento é o princípio de honrar as autoridades estabelecidas por Deus, que a princípio
é considerado a autoridade familiar, porque é o contexto primordial. Sí, es el contexto primordial y fue lo que hablamos en el inicio de la clase, ¿no? Donde uno aprende sobre respeitar a autoridade, someter-se à autoridade, obedecer a autoridade, honrar. Então, empieza aí, pero a visão é mais ampla, porque o princípio entendido por eles é que é o princípio da autoridade, não só estritamente a isso, porque Deus ha estabelecido os outros postos de autoridade, não os governantes. Deus ha estabelecido também autoridades eclesiásticas. Então, daí vem essa compreensão dos teólogos de Westminster e outros teólogos também que não escreveram aqui, mas estão de acordo com o que fizeram nossos irmãos nesses tempos. Muitas vezes, Ana, quando tomamos um passagem bíblico, principalmente do Antigo Testamento, nós temos que, segundo a regra da hermenêutica, seria buscar entender o que o texto, o autor bíblico quis dizer a seus primeiros oyentes ou leitores. De aí extraímos dessa compreensão o princípio teológico que é aplicável a todas as culturas, em todas as culturas, em todos os tempos. E do princípio teológico sacamos o princípio homilético, como isso se aplica a nós outros. Então, os teólogos de maneira geral utilizam estes princípios homiléticos. Buscam entender o significado original, depois sacam o princípio que está por trás, e quando tomamos um texto do Antigo Testamento, vemos como os autores do Novo Testamento interpretaram isso. E de aí aplicamos a vida da igreja. Então, esse é o processo, de maneira geral, o processo exegético e hermenêutico para a compreensão. Pastor, sabe que ahora que usted dice eso, interesante la pregunta de Ana. Sí. Y la respuesta que usted acaba de dar. Estoy ahorita leyendo Efesios capítulo 5, del 21 en adelante hasta el 6:9. Y me parece que el apóstol Pablo está utilizando ese mismo hilo de argumento para hablar del sometimiento los unos a los otros. Empieza hablando de la familia con las mujeres casadas, el marido, le hace su comparación con Cristo. Luego toma la iglesia y posteriormente sigue diciendo honra a tu padre y a tu madre, obedezcan a sus amos, etcétera, ¿no? O sea, exactamente. Sí. Agora, eu confesso que esse mandamento para mim é um desafio muito grande quando, por exemplo, quando miramos hacia a Corte Suprema de Brasil, com toda corrupção e injustiça, ou miramos o parlamento, os governadores locais, os alcaldes, ou mesmo, se miramos mesmo a igreja em seu liderazgo, que tristemente constatamos também malas práticas, e na família também há abusos de autoridade, há tantas coisas. Então, eu sempre tive a dificuldade de pensar como honrar a pessoas assim. E eu queria concluir com isto, que a ideia, segundo a estes teólogos, a ideia é honrar o ofício, não a corrupção do indivíduo.
E temos que recordar disto. Deus ha estabelecido a família, Deus ha estabelecido a igreja e Deus ha estabelecido o Estado e suas respectivas autoridades. Então, o que devemos como creyentes é honrar ao ofício. E quando honramos o ofício, de que maneira podemos fazer isso? Através da oração de respeito a um que não concordemos com a corrupção, com a prática corrupta de los que estão em posto de autoridade. Podemos e devemos denunciar de forma a utilizar os meios legais para denúncias, pero não devemos pensar que isso seria uma autorização para uma anarquia generalizada. Há meios legais que um pode contestar a prática corrupta de outro, pode denunciá-lo, pero a honra é ao ofício que Deus ha estabelecido. Honramos isso e podemos contestar a prática, podemos combater a prática, pero de maneira que mantenha a honra do mandamento. Não despreciar a instituição, digamos, jurídica, ou do parlamento, ou seja, de lo que seja, de la igreja. Pero devemos também, por exemplo, orar por eles, para que Deus transforme o coração. Hablar a verdade com sabedoria e humildade. Distinguir entre a crítica ao pecado e a rebelião à ordem. E ser sempre em la dependência do Espírito Santo, para seguir honrando, por encima de tudo, a Deus que ha estabelecido estas esferas de autoridade. Vamos orar, irmãos. Padre, te damos graças por esse tempo onde podemos considerar o quinto mandamento à luz da enseñança de Jesus, del Sermão del Monte. Te damos graças, Senhor, porque o mandamento ou tu lei de maneira general é para bendecir a tu pueblo, para bendecir a los seres humanos. E o Senhor nos bendice através da graça comum e da graça salvadora. Padre, ajuda-nos a que por meio de tu Espírito e da capacitação que recebemos de Ele, podamos cumprir com os mandamentos, não somente com o quinto mandamento, mas com todos os mandamentos que encontramos em las tablas de la lei. Pedimos, Senhor, que dessa maneira podamos honrar a Ti como nosso Criador e nosso Salvador. E prepara nosso coração, Deus, para a adoração pública que vamos oferecer-te em poucos minutos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.